a ginecologia e a cirurgia vascular. Então já aproveita para se inscrever no canal, clica aqui no like, compartilha esse vídeo com as mulheres que você ama. Oi pessoal, eu sou Márcio Medeiros, cirurgião vascular e endovascular, atuo com procedimentos minimamente invasivos e hoje vamos discutir assuntos que ligam duas especialidades médicas muito importantes para a saúde da mulher, que é a ginecologia e a cirurgia vascular. E hoje convidei a doutora Thaís, que é a nossa ginecologista, que vai conversar com a gente aqui hoje. Thaís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaria que você se apresentasse. Nada melhor do que você para falar sobre a sua especialidade, o que é que você faz. Então, é um prazer estar aqui. Falar sobre mulheres é a minha paixão. E esse assunto endovascular é uma polêmica e extremamente desconhecido. As mulheres até se assustam quando eu sugiro determinados procedimentos vasculares. E eu sou ginecologista, atuo na endocrinoginecologia, na ginecologia geral, na estética íntima e também na patologia do trato genital inferior. E, claro, na cirurgia e nos procedimentos também, endovascular não, Minimamente. vaginal, e também que é a esteroscopia. Então eu atuo em várias e sou apaixonada por cirurgia, mas eu acho que a cirurgia ela só deve ser indicada, ela só é uma boa cirurgia quando ela é bem indicada. Então eu sou super fã do trabalho da vascular, da cirurgia minimamente invasiva, e os resultados que elas trazem para a mulher são impressionantes. E parabéns pela atitude, porque, eh, informação de qualidade é o que nós precisamos atualmente no nosso país. Então, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, faz os comentários e já manda esse vídeo para alguma mulher que você ama. Thaís, fiz algumas perguntas aqui para a gente já direcionar o nossa conversa. Tem muita gente que tem dúvidas sobre reposição hormonal e sobre modulação hormonal. Quais são os principais benefícios que você vê, né, para as pacientes, para as mulheres que usam esse tipo de terapia? Então, eu faço endocrinoginecologia e um dos pilares da endocrinoginecologia é exatamente a terapia de reposição hormonal. Ressalto que a importância maior é fazer com pessoas que tenham comprometimento e saibam o que estão fazendo, porque é muito fácil dizer que faz terapia de reposição hormonal. Porém, nem todo mundo sabe realizar uma terapia digna. E outras mulheres vão com muitas expectativas e, eh, trabalhar com hormônio não é uma fórmula básica que dá para todo mundo. As mulheres têm suas variações, nós sabemos que na medicina nós precisamos e nós somos médicos exatamente para fazer essa adaptação das medicações às mulheres e às suas individualidades, porque senão seria muito fácil ir na farmácia e pegar na internet, no chat GPT, como hoje a gente habitualmente, vamos dizer, a gente, ver muitas mulheres Não, fazendo não isso. existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. E quando a terapia de reposição hormonal ela é bem, indicada, ela traz resultados impressionantes. É uma qualidade de vida para a mulher, tanto sexual, como também, psicológica e também saúde ginecológica, porque a mulher que não faz terapia de reposição hormonal, os problemas eles vêm como consequência a longo prazo. Inicialmente, você não tem muitos problemas. Porém, ao passar dos 5, 10 anos, os problemas vêm e impactam muito na parte de relacionamento, psicológica e também qualidade de saúde ginecológica. E quando você claro que todo medicamento tem seus efeitos colaterais, então quando você sabe lidar com esses efeitos colaterais, que um dos efeitos é o que vocês lidam muito, que são as tromboses. Então e principalmente mulheres que vão ter predisposição genética e ou, física, para que as tromboses aconteçam. Então o médico ele deve estar capacitado para enfrentar essas intercorrências. Uma coisa que chama atenção, lembrei agora,
que eu tenho recebido algumas pacientes no consultório, inclusive já tratei algumas delas, ah, com recidiva de sintomas de mioma devido à introdução da terapia de reposição hormonal. E claro que eu não acho que isso deva ser cessado. A gente tem que tratar, no caso, o mioma. Então, já realizei 2 embolizações uterinas para tratar esses miomas em pacientes pós-menopausa que estavam em reposição hormonal. Interessante isso, né, Thaís? Isso, exatamente porque os miomas eles são alimentados pelo estrogênio, que é a nossa base da terapia de reposição hormonal. E as mulheres elas querem muito a resolução dessas miomatoses, principalmente quando elas trazem transtornos. Todo mundo quando vê na ultrassom, eu tenho um mioma, eu digo 90% das mulheres, elas em alguma fase da sua vida terão miomas. Agora, se eles vão complicar ou não, é outro porém. E com certeza eles podem sim evoluir na terapia de reposição hormonal, principalmente a depender da via de administração dessa terapia de reposição hormonal, e a gente vai exatamente lidar com isso, nós na ginecologia e vocês como parceiros na endovascular. Voltando um pouquinho ao tema de hormônios, ainda nesse tema de hormônios, ah, tem uma coisa que está bem na moda que chama modulação hormonal. O que é isso? Como é que você se comporta diante desse tema, dessas pessoas que ainda estão na fase reprodutiva, né? São mulheres que têm, teoricamente, uma dosagem, uma produção satisfatória de hormônios, mas ainda assim é oferecido para esses pacientes algum nível de reposição hormonal. Na verdade, esse termo é um termo de moda, né? Só modismo. A mulher ela passa por várias fases da vida e a partir dos 35 anos a mulher já tem uma queda hormonal importante, porque ela vai ter a fase da puberdade, depois vai ter a fase dos picos hormonais, né? Porque depois de 5 anos que o seu eixo hipotálamo e hipófise ele vira, vamos dizer, adulto, que é depois de 5 anos da primeira menstruação, ele vai ter um boom de hormônio. E aos 35 já vai existir uma queda que em algumas mulheres elas são sentidas. Na maioria não, algumas mulheres têm. E principalmente hoje com o modismo dos anabolizantes, né, essa história de você fazer o corpo para academia, de você, estruturar os músculos, você fazer academia. As mulheres hoje estão usando alguns anabolizantes que às vezes como é o nome que eu nunca vi, e que trazem muita interferência no eixo hipotálamo hipófise gônada. Então, essas mulheres elas vão sentir muito precocemente. Eu tenho pacientes com 28 anos com atrofia vaginal, porque usam anabolizantes de uma forma exorbitante. E assim, ressalto que os anabolizantes, quando eles são utilizados, por exemplo, hoje existem estudos bem embasados com a oxandrolona para usar em mulheres na menopausa, em mulheres que têm osteopenia, exatamente para melhorar tanto a musculatura como também a remodelação óssea. Mas é o que eu falo, hoje existe um abuso, a receita pronta, a receita de academia, e que nem sempre são visualizados. Então, fisiologicamente, 35 anos você já tem uma queda hormonal, que essa queda pode ou não ser sentida, e se você usa algum inibidor do seu eixo, isso vai ser muito mais evidente e os sintomas eles vão estar presentes. Quando a mulher chega nos 45, aí sim, normalmente já existe uma queda, que as mulheres sentem e sentem com força, vamos Mais dizer. frequência do que Aí a gente isso. já pode iniciar, inclusive nos 35, a determinados sintomas, a gente já pode iniciar, vamos dizer, um cheirinho de hormônio, um cheirinho do que está faltando e ou tratar os sintomas que ela está sentindo. Isso pode existir sim, mas a gente sabe que a maioria das vezes são abusos que acontecem e o uso de substâncias que vão interferir no eixo hipotálamo, hipófise e gônada, que vai sim trazer muitos transtornos para a mulher. Perfeito. Como é que você faz como é que você equilibra esses benefícios do uso da terapia hormonal frente aos riscos da trombose venosa profunda? Você faz alguma avaliação, diferenciada para os pacientes, alguma pesquisa antes de iniciar algum tratamento desse tipo?
Nós tínhamos estudos muito embasados hoje, né, esses dias agora a sociedade americana fez um maior boom sobre, os retirar os poréns da terapia de reposição hormonal, mas no Brasil isso já tem muitos estudos bem avançados, e a gente usa a terapia de reposição com muita segurança, a partir de uma anamnese muito bem feita. Porque é o tipo da coisa, você não vai saber o que pode acontecer numa paciente antes de utilizar a medicação. Aí todo mundo diz: "Ai, qual é a melhor medicação?". Não existe. Nós temos várias formas de administração, e essas formas de administração, por exemplo, o transdérmico hoje, a gente usa com segurança até em mulheres que tiveram câncer que não são hormônio dependentes. O hormônio vaginal nós utilizamos com muita segurança, em várias patologias, por exemplo, nas artrites, que o estrogênio ele pode trazer alguns prejuízos nas tromboses, nas doenças hematológicas, a gente utiliza com muita segurança e também em mulheres que tiveram câncer e que realmente estão com uma saúde ginecológica vaginal prejudicadíssima. Então, os estudos eles embasam e as formas de administração também, a partir, claro, de uma boa anamnese, para que você decida qual o melhor tipo de hormônio e qual a via de administração que você vai utilizar. Perfeito. Eu acho que é importante saber que existe na nossa área, a gente às vezes recebe pacientes, que vêm, encaminhados pelo ginecologista, para saber se pode tomar hormônio. A gente não tem como saber isso, É porque verdade. se o paciente não tem história prévia de uma trombose, uma trombofilia familiar Exatamente. detectável, então não cabe a mim dizer que não pode ou que pode, ela vai ter que Passado um iniciar. cogênico, Não dá. não Ela dá. vai ter que iniciar o tratamento dela e se surgir se esse, fator que foi adicionado, o uso do hormônio, desencadear a trombose, vai ser realmente tomada alguma conduta acima daquilo, ou suspender ou manter o uso do medicamento dependendo do tipo de indicação. E é importante o que é mais importante saber para esses pacientes, o que eu faço é mais uma educação do que ela fazer em caso desenvolva trombose. Por exemplo, a gente recebe às vezes casos de tromboses extensas em pacientes jovens, onde hoje existe uma indicação precisa para se realizar a trombectomia, que é a remoção dos trombos, para que essa paciente não tenha um edema crônico o resto da sua vida, visto que a trombose, quando não removida aqueles trombos em tempo hábil, ela pode ter sequelas o resto da vida, perna inchada, com Uhum. aumento de diâmetro em relação ao outro membro. E hoje em dia a gente pode fazer a trombectomia de maneira muito pouco agressiva, aspirar aqueles coágulos que estão na veia, com um furinho de 2 milímetros aí na virilha, e às vezes esses pacientes são tratados de maneira apenas clínica, né. Então é Uhum. mais uma educação que eu faço, do que realmente dizer se pode ou não tomar o remédio, porque não é assim que a gente vai poder não, a gente não tem como adivinhar. Adivinhar, Exatamente, é a exatamente palavra. isso. Esse é o termo. Então, e tem muitas mulheres, depois daquele estudo WHI que foi muito divulgado pela mídia. Estudo da Um estudo grande que foi o WHI, que ele demonizou, simplesmente demonizou na década de 90. a Ele uso de endemonizou hormônios, a né. terapia de reposição hormonal. Então tem muitas mulheres que chegam no consultório: "Ai, eu tenho medo, eu tenho medo". Eu tenho um propósito, eu acho que a gente o pouco às vezes é muito. Então, eu falo que eu começo com o mínimo para poder ir evoluindo de acordo com a mulher. E eu acho que isso vale muito a pena, e principalmente nessas mulheres que têm medo, as mulheres que tiveram câncer ou que têm alguém na família com câncer, elas chegam morrendo de medo da terapia de reposição hormonal, exatamente pelas tromboses e pela recidiva do câncer. Então, eu acho que o pouco, às vezes, é até muito para quem está realmente precisando da terapia de reposição hormonal. Aí o bom senso é o que deve ser utilizado, que hoje a gente sabe que está sendo perdido. Sim. Porque se a mulher eu costumo dizer, quando a mulher está aberta ao tratamento, o tratamento dá certo. Quando a mulher, ela tem os seus fantasmas, tem os seus problemas, e são essas mulheres que eu vou com muita parcimônia, porque não dá para fazer nada agressivo, e eu nunca a minha conduta é sempre começar do mínimo para o máximo. Porque aí, à medida que você vai vendo a evolução da paciente, eh você vai contextualizando e vai tirando esses receios e esses medos e até essas complicações, porque eu acho que a cabeça atrai muito, entendeu?
E Bom isso senso, vai né? Bom valer senso, muito. né? Bom senso não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. E é o que eu falo, a gente não consegue adivinhar o que vai ser bom para você, para mim ou para A ou B ou C, entendeu? Então isso a gente vai com muita calma nessa hora. E outra, só faço quando eu tenho todos os exames na minha mão, porque depois aparece algum nódulo, algum cisto, alguma coisa. Ah, e a terapia de reposição hormonal. Teve uma paciente essa semana que ligou falando que estava com dor e edema bilateral. A gente sabe que dor e edema bilateral nunca vai ser uma trombose periférica, porque é bilateral. E assim, ai, teve algum trauma? Teve. Não, então não teve. Então não é da terapia. E usando o transdérmico é que eu tenho muita tranquilidade de saber que não é trombose. Tem algumas pacientes que chegam no consultório com queixa de que está retida, está inchada. O É. que é isso? Porque, assim, pra gente fica até difícil, porque às vezes a gente examina a doente e não tá vendo um edema real localizado que possa justificar um tratamento ou justificar uma doença vascular. Uhum. O que é que seria isso? Existe realmente essa retenção, esse inchaço no corpo inteiro? Existe, nós sabemos que tem várias patologias, né, tanto cardíacas como urinárias, como, eh, renais, que podem sim acontecer a retenção de líquido. Um dos hormônios que a gente utiliza que retém muito são os progestágenos. Então, a progesterona, de acordo com o seu organismo, você pode algumas progesteronas você pode ter retenção de líquido. E que hoje, obrigatoriamente, a gente não utiliza progesterona de forma contínua. Porém, nós sabemos que tem várias receitas prontas que acham que a progesterona é extremamente necessária em várias fases da mulher. A gente utiliza, cíclica. Hoje a progesterona na terapia de reposição hormonal com muita tranquilidade, exatamente para evitar porque a progesterona é o hormônio da mulher grávida, e a Sim, mulher grávida ela tá retida, ela tá, sonolenta, ela tá indisposta, então a gente tenta evitar esses sintomas que os progestágenos podem causar. entendi. Mudando um pouquinho de assunto, as mulheres elas têm, atravessado tabus, quebrado tabus. E Isso é o que mais me fascina na ginecologia atualmente. exatamente. A a gente sabe que as varizes pélvicas provocam bastante dor durante a atividade sexual. Você tem recebido essas pacientes com queixa de dor durante a atividade sexual? E como é que você faz para triar esse tipo de sintoma? Você sabe mais do que eu que varizes pélvicas é um diagnóstico muito difícil e que é um de exclusão. Para a gente na ginecologia é de exclusão. E vários colegas, eles não atentam para isso. Eu já peguei várias, não foi uma não, porque a moda hoje é endometriose. Sim. Todo mundo que tem dor pélvica tem Endometriose. endometriose. E principalmente em Maceió, aqui em Maceió, pelo amor de Deus, eu acho que é tanta gente com endometriose. Eu passei apenas, não, detalhe é para convencer essa mulher que não é endometriose, porque endometriose, a dor é durante o ciclo Ciclo. menstrual, é do início ao fim, no primeiro ao último dia. E a mulher não tinha essa característica. Só passei Diosmin. Sim, Ela ia ser operada, ia retirar útero e ovário, porque a ginecologista anterior dela tinha indicado um cirurgião e já estava certa a cirurgia. Ela até hoje ela me agradece, encontrei com ela no cabeleireiro outro dia: "Ai doutora, ainda bem que eu fui", porque, é uma patologia extremamente dolorosa e que ninguém atenta para isso. exato. E eu tratei apenas com Diosmin. Isso eu faço também isso, esse teste terapêutico eu acho muito importante, porque a mulher com a queixa e você prescreve essa medicação para varizes, a diosmina risperidina, é uma É, medicação muito utilizada para varizes, e aí ela exatamente. melhora também da dor pélvica, dos sintomas de dor durante a atividade sexual, e isso é interessante, até para a gente pensar em tratar essa paciente de maneira definitiva. Hoje a gente faz procedimentos pouco agressivos, né? Por cateterismo, a gente consegue tratar essas varizes pélvicas. A gente sabe que as varizes pélvicas também são causas de varizes nos membros inferiores. Às vezes a gente vê pelo ultrassom, quando a gente está fazendo Uhum. ultrassom, como a origem do problema
não uma variz ou uma safena doente na perna. A gente vai seguindo aquelas varizes que estão na perna da doente e às vezes vai para os orifícios naturais, ela vai para a região glútea, região genital, Aham. e isso é o que a gente chama de fuga pélvica, ou seja, as varizes pélvicas já estão tão desenvolvidas que estão desenvolvendo varizes nos membros inferiores decorrente disso. E aí, se você não trata as varizes pélvicas associadamente com a das as varizes da perna, acontece uma recidiva precoce. Então é interessante a gente confirmar que existe as varizes pélvicas e não tratar varizes de membros inferiores antes de tratar as varizes pélvicas, que é um tratamento pouquíssimo agressivo. O paciente vai de alta no dia seguinte, em menos de uma semana já está voltando às suas Um furinho atividades de habituais, nada. um furinho na virilha ou no braço. Uma outra coisa importante para essas mulheres, que eu acho, é saber que ah, esses tratamentos pouco agressivos, eles têm que ser bem indicados, bem diagnosticados, fazer exames, porque a ginecologia basicamente se usa do ultrassom, né, de Isso. início. É, E aí só métodos mais sofisticados conseguem confirmar o grau de é. varizes pélvicas que esses pacientes têm, e Aham. aí sim a gente pode indicar um tratamento curativo através de embolização. É. Apesar de eu ter uma formação muito cirúrgica, eu acho que a cirurgia não é solução para muita coisa. E esses procedimentos endovasculares, eles trazem, risco muito menores e a eficácia muito maior. Então, aí retirar o útero, porque aí ela ia continuar com as dores pélvicas, essa paciente. Essas pacientes, porque eu tenho várias. Isso. Mas o que eu acho também, Márcio, é que poderia ser mais divulgado entre nós ginecologistas. Eu falo que eu não sou uma ginecologista comum, porque eu tenho uma formação muito cirúrgica e eu também fiz emergência, eu gosto de discutir, eu faço muito parte de grupos científicos de oncologia, com vocês da vascular. Eu sou muito curiosa, então eu sempre vou buscando algo mais. Que a endovascular, para os meus colegas ginecologistas, ainda é uma coisa a se divulgar, a se esclarecer e propagar. Eu acho que vocês poderiam fazer um movimento com a sociedade de vocês, junto com a ginecologia, até para causar menor dano às mulheres. E que todo mundo acha: "Ai, viver com dor". Viver com dor não é normal e não é legal, entendeu. E a mulher, ela foi criada para viver com dor, para chegar na menopausa e dizer: "Não, é assim mesmo". E eu sempre rebato isso, não é assim mesmo. A mulher hoje é uma busca para toda uma saúde completa. E o básico já funciona muito, até para as varizes o básico funciona, é dieta, atividade física. Que eu falo, aí o básico, a alimentação, a dieta, o sono, já funciona muito. Porém, a gente sabe que tem pessoas que não valorizam e não têm conhecimento de procedimentos como os vocês atuam, de uma forma que, assim, para a saúde ginecológica, para a saúde feminina, é impressionante. Eu sou super fã de vocês, exatamente porque diminui o nosso risco cirúrgico, diminui as mulheres não entendem o que é retirar o útero, Sim. né, e não entendem, porque eu até costumo dizer: "Ah, é, tira agora, depois você vem gastar comigo", porque vai ter prolapsos, vão Isso. ter dores pélvicas, vai ter tanta coisa, vai ter incontinência urinária, candidíase de repetição. Se eu for colocar todas as patologias e com um simples endovascular, com furinho, como você diz, no braço ou na perna, você consegue tratar Às vezes chegam pacientes que estão na dúvida, entre fazer uma esterectomia ou fazer uma embolização, e quando eu vejo que não existe contraindicação para embolização, eu falo: "Por que você não quer preservar a outra?" Porque a longo prazo, principalmente se for um paciente jovem, a longo prazo vai ter justamente esse risco muito aumentado, né, de ter é. uma incontinência, né, Aham. são Prolapso. prolapsos, são complicações que ela não precisaria passar por isso, É, porque mioma é uma doença benigna, não é é. um câncer que você precisa tirar o útero Não, pois é. obrigatoriamente. Então, mas tem pacientes que não, já tem o filho, É, o mas útero só serve para parir. E isso não é real, porque o útero ele sustenta os órgãos pélvicos, nós estabiliza a sabemos, pelve. estabiliza, e nós sabemos que mesmo a gente ancorando os ligamentos,
Com a idade isso vai esgaçando, não Não tem fica jeito, não como foi fica feito pela como é natureza. original, Não fica, não não fica. adianta. Então é interessante isso, não é que porque você já teve filhos que você tem que É, tirar outra. O outro tem sua importância, e vai ter ao longo de toda a sua vida. com Isso é certeza. importante. Não há às vezes o cirurgião faz tudo, remove o útero da doente e não explica para ela as possibilidades que existem de tratamento para o caso dela, e Aham. também não explica as consequências da retirada do útero a longo prazo. É o que eu falo muito com meus colegas cirurgiões, "Ah, mas é só útero", e ainda tiram os ovários, viu. Tem muitos que ainda tiram os ovários. Aí eu digo: "É porque você não pega as mulheres depois que retiram Não e faz os segmento trans não pós-operatório, né? faz segmento", porque normalmente quem retira aqui em Maceió são os cirurgiões, não são os ginecologistas. Então, não, a gente precisa preservar órgãos pélvicos, órgãos ginecológicos. Eu bato muito isso, uma das maiores brigas quando eu vou para essas reuniões científicas de cirurgião é exatamente isso. Ovário, tira só o que está ruim, tira o cisto, deixa o resto, porque o parênquima ele vai se regenerar rapidinho. E isso é não levar a menopausa precoce na mulher. E eu vejo muito e com muita frequência. Ah, ainda falando da dor pélvica crônica, então, endometriose. Me fala as causas mais frequentes na população, no seu público de pacientes, e como é que você investiga essas pacientes que chegam com dor pélvica, que já passaram por inúmeros médicos e Profissionais. ainda não conseguiu detectar a causa da sua dor. Então, uma das principais realmente é a cólica, dismenorreia normal, depois temos muitos quadros A de dismenorreia normal é aquela que a paciente sofre no ciclo menstrual. no ciclo menstrual, que a gente utiliza a menorreia, a gente faz a menorreia, seja ela por, contraceptivo oral, pelo DIU, dependendo muito. Para que ela Eh nem chegue a menstruar e assim vai melhorar os sintomas. Isso, que não tenha que, por exemplo, na dismenorreia, sem a TPM, a gente pode usar o DIU resolve. Mas nas pacientes que têm TPM, que ficam mal-humoradas, que têm prejuízos, Social. sociais e financeiros também, né, porque termina não trabalhando direito, nós precisamos fazer a menorreia, né, anovular essa paciente. A endometriose é uma causa muito comum, porque realmente hoje eu não sei se existe, um diagnóstico muito precoce ou alguma coisa no nosso ciclo de vida, de alimentação, a gente tem um índice muito grande de endometriose O real, número de cesáreas, será que seria uma causa? provavelmente. Hoje a teoria que a gente chega mais perto é a menstruação retrógrada, né, que você joga Pelas conteúdo trompas. endometrial para as trompas. O meu marido que faz fígado, ele tem uma paciente com endometriose Ufa. hepática. Então, tipo, você vê o poder de você fazer com que chegue no abdômen superior. Então, é uma das principais causas também, a dor pélvica crônica idiopática, que a gente não encontra as varizes, mas realmente as varizes e eu tenho muitos casos de varizes pélvicas, e você já pegou algumas pacientes minhas, que realmente são por varizes. Sim. E elas fazem muito diagnóstico durante o parto, Sim. porque as varizes elas ficam mais evidentes pelo peso, pela variação hormonal, mas depois deixam para lá, e acha que é normal. É porque a mulher ela foi criada Pra aceitar, né. para aceitar a dor durante a menstruação, durante a relação sexual. Então, e muitas pacientes por causa de eu tenho muita paciente oncológica, e a dor é por atrofias, é dor por realmente por problemas vaginais reais. É Isso. muito mais prevalente A do que insuficiência hormonal. pela insuficiência hormonal. Porque, hoje, a ginecologia moderna, a gente sabe que a terapia hormonal local, vaginal, ela é importantíssima, mas nem todo colega sabe e nem quase ninguém usa. Sim. E as mulheres não gostam, para começo, elas não gostam de usar o creme vaginal, o óvulo vaginal, o strip vaginal, porque acham um saco ter que colocar aquilo, e é uma das principais causas de dor pélvica. Então, Perfeito. e sabe que é muito intestinal, constipação, ninguém dá valor.
mas quando tem relação, tá lá o fecaloma e dói, né, Sim, sim. e dói. Mulheres que têm problemas de síndrome de intestino irritável, então os problemas intestinais eles também são Também muito são dores. frequentes, para que a dor pélvica prevaleça. E principalmente no período menstrual, né, que você fica mais constipada. Tem um problema ginecológico, né, que é talvez um dos mais frequentes que existem, que são os miomas. Eh, Fala pra gente como é que você qual é o passo a passo, uma paciente que chega no seu consultório, como é que você conduz um caso que está chegando hoje no seu consultório? Então, a miomatose é uma doença ginecológica comum, como você falou, benigna, que se ela não tiver nenhum transtorno para a mulher porque o mioma ele não dói, ele só vai doer quando ele vai comprimir órgãos pélvicos. Então é o que eu falo, a endometriose ela dói pelo hormônio, ela vai doer mesmo que ela não comprimindo, mas o mioma ele não dói. E ele vai trazer muitos transtornos pra gente quando tem um sangramento uterino anormal, Isso. né. Aí tipo, aí sim, quando eles crescem absurdamente, quando eles, sangram. Aí sim, a gente vai conduzir de uma forma porque normalmente as miomatoses elas chegam numa fase entre 40, 45 anos, porque a mulher já teve filho, ele já cresceu o suficiente. Se chegar antes, é porque cresceu demais ou está sangrando demais. Aí a gente já conduz para vocês. Normalmente, O eu peço ultrassom normal. Isso, Aí triagem inicial, né. triagem inicial, ultrassom normal, fez o diagnóstico de miomatose, já vai normalmente é direto para vocês, para depois, se não resolver, é que a gente vai ter indicação cirúrgica. É o que eu falo, a cirurgia é o último. Primeiro, a gente faz o diagnóstico, utiliza hormônio, utiliza anti-inflamatório para diminuir o sangramento uterino normal. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Endovascular. O o a o mioma, ele quando você falou que não provoca dor, na verdade, o que você está querendo dizer é que não provoca aquela dor continuada, né, mas cólica pode existir. Não com frequência, não existe com frequência. Não, é muito raro você ter. É mais quando ele cresce ali, quando Ele se for um cresce submucoso, comprimindo. É, se for um submucoso não pode desencadear, não. Ah, não? não, cólica. Porque ele na área dele, ele não tem contração. E normalmente a mulher, ela já não tem aquele miométrio tão forte para fazer cólica, porque tipo aquela coisa, a mulher quando tem uma musculatura, uterina forte, a cólica vem. Elas até dizem: "Quando eu tive menino, ou então quando eu usei anticoncepcional, eu não tenho mais cólica", porque a contração ela já diminui. E a miomatose ele não vai ter aquela contratilidade, nele. Agora quando sangra sim. Eu quando recebo pacientes no consultório que tem miomatose uterina, quer dizer, na verdade, mioma com um nódulo, basicamente, um útero com um nódulo de mioma. Se ele for muito submucoso, mais pediculado, eu tendo a encaminhar para ressecção por estereoscopia, né, vai lá pela Aham. vagina e remove. Então, assim, não existe também uma receita de bolo, como quase tudo na medicina, Exato, né. não Se for existe. aquele que também for um pediculado, uma coisa que cresça lá para fora do útero, né, ela indo em direção ao abdômen, cavidade abdominal, às vezes você só cortar ali aquele pedículo, né, e remover por vídeo laparoscopia, é um excelente. O problema é que é exceção, não é a regra. Exato. A regra é basicamente ter 3, 4 miomas, onde usualmente percebo que é melhor fazer uma embolização, e de uma vez só você vai tratar todos os miomas por cateterismo, do que fazer várias incisões no útero e para remover, e às vezes fica miomas menores que não são nem visualizados durante a cirurgia, e essa paciente vai ter recidiva pela falta de ressecção daqueles miomas. E o perigo maior, sangramento no ato operatório e você ter que retirar o útero. Então, isso é muito perigoso. Por isso o endovascular ele é bem mais indicado, para não correr esse risco, porque até os pediculados pode sangrar. Eu Pode já vi sangrar.
na minha residência, sangra, 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 e você não consegue conter, tem que fazer esterectomia. Isso porque os miomas, eles são tumores benignos muito bem vascularizados, então o Exato, risco de sangramento é muito realmente é grande. muito grande. Então, endovascular é a solução pra gente. Não existe não. Eu sou, assim, bem fã do trabalho exatamente porque o risco é muito menor, é quase nada. É, verdade. Até de infecção é muito menor. Sim, sim. Que É, as pessoas elas acham que operar é só operar, mas a gente que como médico e como médicos responsáveis, a gente sabe todo o contexto daquilo, as sangramento, taxas de o morbidade, né. pós-operatório é muito mais complicado do que as pessoas normais imaginam. Quanto ao uso do anticoncepcional, ainda é um tema que gera bastante medo. A gente comentou aqui que existe medo das pacientes de iniciar algum método anticoncepcional. Contraceptivo, é. Nas suas pacientes hoje, existe alguma preferência de que você vê suas pacientes pedindo algum tipo específico de anticoncepcional? E qual é a sua preferência pessoal? Como é que você organiza esse seu raciocínio quando vai indicar algum método anticoncepcional? Então, você falou igual, tipo, as minhas pacientes: "Qual é o melhor?". Não Qual é o melhor? existe um melhor. Então, a gente teve na pandemia todo mundo abandonando, porque dizia que causava trombose, não Trombose. sei o quê. Isso é fato. O estrogênio que tem nos anticoncepcionais orais, eles podem sim causar trombose, mas não é regra. Eh, Hoje existe uma tendência muito grande a métodos que você não precisa da sua, vamos dizer, da sua vontade para tomar, como a pílula, as mulheres evitam muito. Existe um tabu muito grande dizer que pílula engorda, pílula dá acne, pílula dá isso, pílula dá aquilo, que ainda também são coisas do passado, as pílulas elas evoluíram muito. É tanto que a mulher que atrasa 1, 2 horas, você pode ter escapes durante todo o mês, porque a dose é muito pequena, nem sempre ela contém, pequenos sangramentos, né, no endométrio. O DIU hoje é uma tendência nacional, o Implanon, que é aquele implantezinho que a gente coloca subcutâneo, também é uma tendência, e principalmente para adolescentes, né, porque aí eles esquecem e as mães ficam muito preocupadas, começou a namorar, então hoje o Implanon é considerado o método mais seguro, ele também é utilizado como método de emergência. Eu gosto bastante, mas eu costumo falar o anel vaginal é assim, eu sou apaixonada pelo anel vaginal, sou bem defensora dele. Então tem várias formas de administração de contracepção, que vai depender muito da vontade da paciente, do vamos dizer, do dia a dia dela e também do bolso, né. Mas embora que tudo é bem viável, porque se você colocar o valor do Implanon, que hoje ele vai ser também utilizado pelo SUS, eu não sei como vai ser isso, mas, foi implantado pelo SUS. Que Eh bom, né? Não é, sabia é disso. uma boa. Não sei qual vai ser o tipo de acesso, né, porque a gente sabe que é tudo E a meio qualidade desse serviço prestado, que também não é só implantar aquilo ali, né, é. tem que ter um acompanhamento adequado, né. Exatamente. O Implanon, ele é um progestágeno isolado, então as mulheres têm muito escape, e algumas mulheres elas não se adaptam e têm aqueles sangramentos, durante todo o ciclo. Então, eu acho que é todo o contexto. Eu costumo fazer uma boa anamnese com minhas pacientes, e a minha decisão é com ela. O que é que você acha que vai se adaptar ao seu dia a dia, ao seu estilo de vida? "Ai, vai prestar". É o melhor é o que melhor se adaptar a você. Claro. Tem mulheres que têm uma TPM muito avançada, então a gente tem que fazer um método anovulatório. Então, todas as particularidades, tem mulheres que têm trombofilias, a gente vai utilizar o mais indicado. Então, isso tudo, o contexto para a escolha do método contraceptivo tem que ser o ideal para você, não para mim ou para a amiga, para a tia, para a avó, não, Perfeito, porque perfeito. aí eu acho que isso vai variar muito nesse ponto. Bem, Thaís, chegando para finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, que são respostas rápidas. Vou fazer uma pergunta rápida e você responde em uma frase aquilo que a gente
Esse é um Perguntou. problema, né, que eu gosto de falar demais. Deu pra ver, você já me Mas conhece. isso é super bom, porque É, quanto mais se fala, mais conteúdo a gente vai poder passar para as pessoas que estão nos assistindo aqui. exatamente. Então, então vamos lá. Algumas perguntas que eu fiz aqui. O que mais te desafia hoje como ginecologista? A banalização, de informações. Eu acho que hoje está bem difícil, e você lidar que eu gosto de uma medicina séria, eu gosto de uma medicina baseada em evidências, e você lidar com todas as besteróis que estão rolando aí no mundo. Qual é o mais comum que você vê no cuidado com a saúde da mulher? O mais comum é achar que a mulher tem dor é normal. É muito comum, então isso para mim é um desafio, porque eu não acho que você ter alguma queixa é comum. Não gosto, não gosto de trabalhar com essa hipótese. Perfeito. Hormônio é vilão ou aliado? Eu acho que é aliado, se ele bem utilizado, se ele bem administrado, ele é realmente um aliado. A mulher ela é movida a estrogênio, então a gente não consegue viver sem. Bom, essa aqui tá aqui no roteiro, mas eu já sei até a resposta. O que a mulher precisa parar de normalizar? Isso aí, de ter dor. Eu acho que não dá para normalizar isso não. E varizes, você acha que são só estética? De jeito nenhum, pelo contrário. Varizes é realmente como você disse, uma varizes crônica, ela pode dar várias sintomatologias e complicar. No anticoncepcional, existe medo exagerado com seu uso ou é um cuidado necessário? Eu acho que é um cuidado necessário, eu acho que foi um dos ganhos para a mulher, ela poder decidir o dia que ela quer gestar. Porque antigamente a mulher era formada para parir. E hoje a gente tem várias outras funções na sociedade e que os métodos contraceptivos eles trazem muitas benesses. E existem várias formas de administração e adaptável a todo tipo de vida e de estilo. Nas consultas de hoje, o que é que falta nas consultas de hoje? Eu acho que falta conversa, diálogo entre médico e paciente, o olhar no olho e tipo ter uma sensibilidade para fazer um diagnóstico mais preciso, porque às vezes o diagnóstico ele tá, intrínseco. Muitas dores pélvicas, elas são psicológicas, Sim. psiquiátricas, então é uma abordagem, que a gente está perdendo hoje com o nosso paciente. A ginecologia e a vascular precisam andar mais juntas? Com certeza, é o que eu falei. Vocês precisam a sociedade de vascular, ela precisa esclarecer, e informar, na verdade, porque tem muita gente que não conhece. Quando eu falo de procedimento endovascular, para o paciente, então, é que eles não conhecem mesmo. E eu vejo muitos colegas indicando, principalmente os mais antigos, Sim, esterectomia para tudo. sim. Não tem aí às vezes eu falo: "Mas ela não passou nem um anticoncepcionalzinho para tentar um anti-inflamatório", nada, é direto para esterectomia. E assim, para mim, isso é você mutilar a mulher desnecessariamente. Perfeito. E agora, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres. Então, eu acho que as mulheres elas precisam olhar para si mesmo, entender o que é o que seu corpo precisa. E com isso, tomar atitudes que sejam de extrema importância e principalmente com a sua saúde ginecológica, que é muito banalizado. O que eu vejo mais hoje, Márcio, é mulheres que têm candidíase de repetição e pegam a fórmula da paciente, da amiga, vão na farmácia entendeu? Porque hoje a candidíase é um do principal queixa da minha paciente no meu consultório, porque já foram para tudo. E não olha a essência, não olha, a causa que está causando aquela patologia na paciente, às vezes até psicológica, Sim. mas aí tem a história de: "Ai, todos os lasers, todos não sei o quê", resolve.
e a gente tá perdendo o timing e, assim, tá evoluindo para doenças muito mais graves, porque o que a gente vê coceira hoje sendo HPV, coceira hoje sendo líquen, que é uma doença autoimune, e as mulheres elas estão perdendo, eu acho que se você se olhar mais, conhecer o seu corpo e buscar o tratamento para aquela patologia, seja ela ginecológica ou de qualquer outro contexto, isso vai ser de muito benefício no seu futuro. Você falou aí, tem uma coisa que chama atenção, que as pacientes às vezes ouvem mais o vizinho do que o especialista, né? É. Não, e aí Qual não, sentido? aí chegou pra gente, não, porque eu vi no chat GPT, eu dou gaitada, porque pelo amor de Deus, tem algumas coisas que o chat GPT até tem razão, até eles fazem, levantamento científico e tudo, mas a Mas tem que saber maioria pesquisar, não é só colocar algum termo lá. exatamente, e tipo, não é receita de bolo. Ser humano é individual e cada um vai, encarar aquela medicação, aquele tratamento de uma forma totalmente diferente. E o especialista ele precisa, estar capacitado para esses pormenores, ele saber diagnosticar e também, trocar o tratamento, fazer uma nova terapia de um medicamento, o que seja. Que papo bom, hein? Hoje mesmo eu aprendi muita coisa, Thaís. E espero que você possa vir outras vezes aqui para participar com a gente aqui desse podcast. Com certeza, será um prazer. Programas de conteúdo, papos com conteúdo com responsabilidade, eu estou sempre à disposição. Eu sei o médico que você é, o profissional, então, com certeza. E é meu parceiro, sempre encaminho pacientes, e com certeza estaremos juntos em vários podcasts, porque assunto tem demais para mulher. Demais mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, conhece alguém que você ama e que sofre com esse tipo de problema, já aproveita para compartilhar esse vídeo. Clica aqui para nos seguir, comenta aqui embaixo e até uma próxima oportunidade.